Oi, gente. Olá, tudo bem com vocês? Vocês vão ouvir um barulho hoje durante a aula, é porque aqui do lado tá tendo uma construção e estão mexendo nessa construção e parece que estão cortando uma parede, tá? Como eu falei para vocês ontem, na aula de ontem a gente estaria encerrando aquela parte que a gente viu de raiz da função, gráfico da função, e a gente fechou ontem, mas a gente continua dentro do conteúdo de função, certo? Então eu quero trazer para vocês hoje ainda sobre função e a gente vai falar sobre função exponencial. Vamos usar o mesmo site da professora que a gente usou nas aulas, nós usamos, né, nas aulas anteriores, a gente vai usar hoje de novo. O mesmo site é simples, básico, bem prático e possivelmente vocês vão pegar rapidinho esse conteúdo, tá bom? Antes, só reforçando, lembre-se, para justificar a presença de vocês na aula de hoje, aqui embaixo o nome, tá? Coloca seu nome para que a gente possa colocar depois na frequência de vocês. Eu vou estar trazendo para vocês aqui qual é o conteúdo que vai ser passado para vocês poderem entender. Então preste bem atenção, é uma aulazinha básica, rápida, não vou consumir muito o tempo de vocês não. E em seguida a gente já começa depois a migrar para o conteúdo. Hoje é mais teórico mesmo, é só mais informação para vocês, tá? Tá aí o site da professora, eu quero que vocês prestem bem atenção nesse conteúdo que ela expôs no site dela de uma forma muito interessante, muito prática. É a professora Rosimar Gouveia, ela que é professora de matemática e física, tá bom? Aí a formação dela. Quando a gente fala em exponencial, vocês vão lembrar de expoente, daquele númerozinho que fica na parte de cima do outro. Já vai aparecer para vocês, vocês vão entender claramente. Mas aí a gente já vinha trabalhando quando tinha 2 elevado ao quadrado, 2 ao cubo, aquele número que fica em cima que vai determinar isso aí. Uma coisa interessante é ela dizer nesse primeiro parágrafo que a função exponencial é aquela que a variável está no expoente. O que é a variável? Vocês lembram que a gente sempre vinha trabalhando, nós vivenciamos muito isso, né? De vir trabalhando o conteúdo. E quem era a nossa variável? Vocês lembram que eu falava que é sempre aquela reta x? Então, aquele número x era variável. E essa variável que a gente trabalhava como x dentro da função, que às vezes cai entre parênteses ou não, ela agora vai estar na parte de cima do número. Ele vai ser o exponencial, certo? Então, quando ela aborda esse tema aí, ela está dizendo, a nossa variável agora não é a base, é o expoente. E a gente vai ver no conteúdo que ela apresenta aí já. A gente chega nessa parte para vocês entenderem mais claro, tá bom? Aí fala assim, ó, que está no expoente e cuja base, além do expoente ser o x da nossa questão, a nossa base ela tem sempre que ser maior do que 0 e diferente de 1. Vamos por parte. Eu posso ter uma base negativa nesse caso? Não posso. Certo? Então, se eu colocasse 2 elevado ao quadrado, beleza. 5 elevado ao quadrado, beleza. Menos 2 ao quadrado, não. Menos 2 ao cubo, não. Porque a minha base, na função exponencial, ela nunca pode ser menor que 0. Vai ser sempre maior. E por que fala diferente de 1, professor? Fala diferente de 1 é porque qualquer número, ou o 1 elevado a qualquer número dá ele mesmo. 1 ao quadrado dá 1. 1 ao cubo dá 1. 1 elevado à décima potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Então nunca que o 1 vai conseguir formar um gráfico, certo? Ele na verdade vai acabar apresentando para a gente uma constante. Então, quando eu coloco 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Menos 2 não pode. Menos 2 não pode ser elevado nessa questão da função exponencial porque é negativo, não posso ter base negativa. Certo? Eu posso ter base 1? Também não. Por que a minha base não pode ser 1? Porque 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, se 1 vezes 1 vai dar sempre 1, como é que o meu gráfico vai crescer ou decrescer? Ele não consegue nem crescer nem decrescer, justamente porque vai ficar então vai ser uma constante. E nesse caso, a gente vai trabalhar com um gráfico exponencial que não pode ter nem a base negativa e nem o valor ou negativo exatamente abaixo de 0, né? Ou também que ela não pode ser, tem que ser maior que 1, porque o 1 acaba se tornando uma constante, tá bom?
Vamos seguindo com o conteúdo para a gente ganhar mais tempo. Só isso, o que eu falei está escrito aqui, ó, essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. O que eu falei. Assim, em vez de exponencial, nós teríamos uma função constante, né? Foi como falou. E aqui está, além disso, a base não pode ser negativa nem igual a zero, pois alguns expoentes da função não teria definição, exatamente. Seguindo, vamos descendo aqui o conteúdo. Aqui tem, por exemplo, a base igual a menos 3 e o expoente a meio. Como no conjunto dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo, não existiria imagem. Vocês lembram de imagem e domínio que a gente estudou lá atrás? Então, se eu fizer isso com menos 3, eu não vou achar uma imagem do outro lado, porque não existe, não tem como eu fazer isso, tá bom? Aí tem alguns exemplos pra gente. 4 elevado a x, 0,1 elevado a x, 2 elevado a x e por aí vai. São só exemplos mesmo, tá bom? Agora, chega na questão do gráfico. Aqui a gente vai atentar um pouquinho para a gente poder entender como é que vai ficar a nossa aula a partir daí para a gente começar a trabalhar a questão dos gráficos. Aqui diz que o gráfico dessa função passa pelo ponto 0,1. Vamos ver no gráfico se passa realmente? Olha, x está quanto? 0, que está justamente nesse onde está o mouse aqui, ó, mostrando 0. E o y está no 1. Então, a ligação do x e do y para esse gráfico é justamente aqui, ó, 0 ligado no 1, beleza? Se você pegar, olha, não toca na reta y em outro local, a não ser aqui no 1, onde vocês estão vendo. Seguindo, além disso, a curva exponencial não toca o eixo x. Por que, professor, que essa curva exponencial não toca o eixo x? Porque eu não vou ter número negativo. Como a minha base não pode ser negativa e ela é elevada a algum expoente, sempre vai dar um resultado positivo. Não tem como eu colocar 2 elevado ao quadrado e dar menos 4. Não tem como eu colocar 5 elevado ao cubo e dar menos 125. Ele vai sempre dar um número positivo. Então, esse gráfico que vocês estão vendo aqui, ele não toca no eixo x, sai de pertinho do eixo x e ele vai crescendo. E se for decrescente, ele sai de um determinado ponto aqui, um valor bem alto, e ele vem aproximando da reta x, ele vai chegar bem pertinho da reta x, mas não vai tocar nunca na reta x. Por que não vai tocar? Porque no momento que a gente entende que a gente vai trabalhar com números maiores do que 1, certo? Isso se torna impossível. Olha só o que está escrito aqui mais. Na função exponencial, a base é sempre maior que 0. Já falamos, né? Não pode ser nem negativo nem zero, é sempre maior. Portanto, a função terá sempre a imagem positiva. Por isso que ela não vai na parte de baixo do gráfico, nem toca no x, gente. Assim sendo, não apresenta pontos nos quadrantes 3 e 4 da imagem negativa. Vocês lembram que a gente estudou, aqui é um quadrante, aqui é outro quadrante, aqui na parte de baixo outro quadrante. Na função exponencial, eu só vou ter a reta, o meu gráfico cruzando o primeiro quadrante e segundo quadrante. Impossível cruzar o terceiro e o quarto quadrante, tá beleza? Assim sendo, não apresenta pontos no quadrante 3 e 4, foi o que eu falei. Abaixo representamos o gráfico de uma função. Pronto, aqui está um gráfico representado para vocês e tudo que a gente falou está representado nele. Tocou na reta x? Não, está bem pertinho, mas não tocou. Ele é o que? É crescente. Esse gráfico é o que? Qual seria os valores para a gente determinar? 0 do x ligado a 1 do x. É só nesse gráfico. Outros, eles tomam outros modelos, outros valores, tá bom? Pronto, essa é a primeira parte. Agora a gente vem falar sobre função crescente e função decrescente. Lá no conteúdo anterior, vocês viram que quando o meu A era positivo, a minha função era crescente. Quando o meu A era negativo, a minha função era decrescente. Certo? Então, nesse caso aqui agora, a gente vai entender não mais aquela a função que a gente trabalhava lá antes, mas agora a função exponencial. Como é que ela se torna crescente ou decrescente? Vamos lá? Ela
será crescente quando a base for maior que 1. Vocês estão vendo a tabela embaixo? Quanto é a minha base? É 2. Ó, y igual a quanto? 2, 2, 2, 2, 2. Esquece o expoente por enquanto. Por enquanto nós estamos falando da base, certo? Então, se eu pegar essa potenciação onde está aqui meu mouse aqui, eu tenho base aqui embaixo 2 e expoente menos 3. E o expoente está negativo. O expoente pode. O que não pode é a minha base ser negativa. E também não pode ser 1. O que é que eu tenho aqui agora, gente? Eu tenho que a minha base, quando ela for maior do que 1, a minha função é crescente. Aí deve vir na mente de vocês, ué, maior do que 1 e pode ser negativa? Não. Mas a gente vai descobrir quando é que ela vai ser decrescente. Por exemplo, a função 2 elevado a x é uma função crescente. Por que ela é crescente? Por conta desse 2 aqui que eu vou destacar para vocês, ó. Certo? Esse 2 aí é maior do que 1. E se fosse 1,5, também seria crescente. Se fosse 5, era crescente. E se fosse 6, crescente. Qualquer número maior do que 1, a minha função é crescente. Beleza? É uma função crescente. Agora, para acrescentar, constatar essa função, que essa função é crescente, atribuímos valores a x. Então, vocês estão vendo que do lado do 2 ali, na parte de cima, o expoente dele tem um x. A gente pega esse x, vai substituindo pelos valores que estão nessa tabela aqui, ó. Então, o que eu vou encontrar? Y é igual 2 elevado a menos 3, deu 1 sobre 8. A gente vai ter uma aula para ensinar para vocês via Meet como é que faz esse cálculo aí, tá bom? 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. 2 elevado a menos 1 dá 1 sobre 2. 2 elevado a 0, qualquer número elevado a 0, qualquer um, vale quanto? Vale 1. 10 elevado a 0 é 1, 1000 elevado a 0 é 1, qualquer número elevado a 0 é 1. Agora vem 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4. Se eu pegar esses valores aqui, ó, que vocês estão vendo, 1 sobre 8, 1 sobre 4, 1 sobre 2, 1, 2, 4 e 8, o meu gráfico vai tomar essa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Por isso que vocês estão vendo que está saindo 1 sobre 8. Gente, se eu dividir o 1 por 8, eu vou ter possivelmente aí 0,12 mais ou menos. Então, ele vai sair de bem pertinho da reta aqui, ó, e ele vai subindo. Olha o último número nosso, quanto foi? Foi 8. Olha onde é que já está lá no Y, ó. Está no 8. Beleza? Então, isso aí é minha função crescente quando isso acontece. Observando a tabela, notamos que aí ele pegou esses valores que vocês estão vendo ali e ele representou nesse gráfico aqui, que é semelhante ao que eu apresentei para vocês lá em cima. Agora, vamos ver quando é que ela é decrescente. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menor do que 1 são decrescentes. Agora chegou onde eu queria. A minha base pode ser negativa? Não. Ela vai ser sempre positiva. Então, se ele sair entre o 0 e 1, qualquer número, 0,1, 0,2, 0,55, 0,8, 0,9, 9,9, de 0 até 1, a minha função é decrescente. Quando o meu valor é acima de 1, a minha função é crescente. Beleza? Então, vamos lá. Aqui agora você precisa entender que todas as vezes que os números estiverem entre o 0 e o 1, eu vou estar falando de funções, na verdade, né, que elas são decrescentes. Aí vocês estão vendo, a minha função é que meio. Meio é menor que 1? É claro, você pega qualquer coisa e divide no meio, então está na metade, menor do que o 1 que você tinha antes. Meio elevado a menos 3 deu 8. A gente vai ver isso aí com calma depois, como a gente faz para elevar isso, tá? Meio elevado a menos 2 dá 4. Dá 2, dá 1. Vocês observaram que eu comecei num número bem alto. Aqui em cima nós começamos de 1 sobre 8. Passamos no 1, 2, 4, 8. Foi aumentando. Nesse gráfico nosso aqui nós temos o quê? Olha ele diminuindo. 8, 4, 2, 1. Meio, 1/4, 1/8, vai diminuindo. Algum momento isso aqui vai chegar no 0? Não, ele não chega nunca no 0. Ele vai dar um
qualquer valor muito pertinho da outra reta, mas ele nunca vai chegar em zero, porque a gente já explicou lá em cima, tá bom? Aí vem assim, ó, notamos que a função, que para essa função, enquanto os valores de x aumentam, os valores das respectivas imagens diminuem, né? O que é que ele quer dizer? Ó, 1, 2, 3. À medida que for aumentando 1, 2, 3, aqui foi diminuindo. 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8. Agora, continuando. Dessa forma, constatamos que a função é uma função decrescente. Com os valores encontrados na tabela, traçamos um gráfico dessa função. Note que quanto maior o x, mais perto da curva exponencial fica. Olha só, se o gráfico não está ao contrário, começou no valor 8 lá em cima, onde o mouse está aqui, e à medida que foi fazendo o cálculo, ele foi abaixando. Vocês estão vendo que está coladinho nessa reta x, mas ele não vai tocar essa reta x. Tá beleza? Então, o que é que vai ficar para a aula de hoje? Vamos lá? O que é a função que nós definimos, depois o gráfico da função crescente e da função decrescente, a explicação de cada um deles para vocês. Gente, só que tem uma coisa, eu vou precisar que vocês memorizem tudo isso aí, porque a gente vai cobrar em aula. Caso você tenha dificuldade, reveja a aula. Eu sei que ela está um pouco longa, nós temos uma aula aqui já de mais de 15 minutos, mas reveja, entenda cada um desses detalhes, para quando a gente for trabalhar as atividades, vocês ficarem por dentro, porque a gente vai precisar fazer cálculo. E a gente vai calcular meio elevado a menos 3, nós vamos calcular 1 sobre 8 elevado a menos 2, então a gente vai ter alguns cálculos desse modelo, mas antes, essa parte burocrática eu preciso que vocês fixem na mente de vocês, tá bom? O conteúdo é um pouquinho mais chato que o outro, né? Mas é interessante que vocês possam prestar bem atenção e dedicar-se e aprender direitinho, tá? Breve tem atividade já sobre isso aí, mas primeiro reveja essa aula, dá uma fixada na mente de vocês para vocês aprenderem. E por fim, nome aqui embaixo, tá acabando a aula, tá? Então, salve aí a sua mensagem, tá bom? Forte abraço para vocês, bons estudos, até a nossa próxima videoaula. E na próxima terça a gente vai ter uma aula via Meet para poder sim colocar tudo isso em prática e tirando as dúvidas de vocês, tá? Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.